Oi galera, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre uma das séries com um dos legados mais longos que a gente já vê de franquias de filmes de terror, horror, por aí, né, no cinema. Hoje, inclusive, já tem sessões de Premonição 6, Laços de Sangue disponíveis. O filme estreia oficialmente amanhã. Eu assisti uma sessão que foi, sei lá, sessões especiais que eles liberaram aqui no Brasil desde a semana passada. Até pessoas me perguntaram, ué, mas já? No Instagram, quando eu postei. E sim, aqui em alguns shoppings de Porto Alegre já tinha o filme em cartaz na sexta e no sábado. Acredito que no domingo também. Então aqui hoje eu tô pra falar sobre o legado do primeiro filme. Estou aqui com a minha camiseta. E lá atrás, né, eu tenho a minha coleção. Atrás do Premonição 4 tá o meu Blu-ray de Premonição 5, mas não ia caber naquele nicho. Eu gravei um vídeo, né, na sexta-feira, falando sobre Premonição 6, Laços de Sangue. Eu fiz o meu primeiro vlog, e nesse primeiro vlog eu falei sobre o meu interesse por esse tipo de filme, né, por filmes de horror, de terror, e como eles são importantes pra minha trajetória e como eu assisto eles desde criança. Mas não só isso, né, eu falei sobre filmes de horror e terror também, fazendo ali um link e mostrando o dia que eu fui na sessão. Fiz ali vídeos no cinema. Eu fui assistir o filme pela primeira vez numa sala Dolby Atmos, né, que tem aquelas caixas no teto. O filme é muito bom, eu super recomendo. Ele tá sendo muito aclamado. Saiu a primeira leva de avaliações dele no Rotten Tomatoes, né, que é o tomatinho lá, que fazem aquela, né, aquele conjunto de críticas, e também tem a nota do público e a nota da crítica, né? E ele estreou com 90 e tantos %, o que é a maior nota para um filme de premonição, Final Destination. E hoje eu vou falar sobre o impacto e o legado de Premonição, que surgiu lá nos anos 2000, né? No começo dos anos 2000, em março de 2000, o filme estreou, né? Dia 17 de março ele saiu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, naquela época, né, gente, no começo dos anos 2000, até ali meados, né? Miado de gato. Até meados ali do final dos anos 2000, comecinho de 2010, os filmes demoravam às vezes um pouco pra chegar aqui. Agora, inclusive, tem filmes que chegam antes, né? Tipo, Premonição 6, Laços de Sangue já tinha sessões semana passada, sendo que o filme estreia oficialmente dia 15 aqui, que é amanhã, e sexta-feira, dia 16, nos Estados Unidos, né? Então a gente tá num momento bem melhor, né? A gente tem que começar a enxergar o Brasil também como essa potência no entretenimento, e que a gente gera muito lucro pra entretenimento, né? A gente pode ver aí com o show da Lady Gaga, né? Lady Gaga em Copacabana, né? O Gaga Cabana, com mais de 2 milhões de pessoas, que é muito mais do que a população inteira multiplicada de Porto Alegre, né? Então, assim, a gente é uma força, né, no Brasil, pra entretenimento e pra gerar lucro pra esse mercado também. A gente tem que enxergar que a gente consome muita coisa e a gente é muito fã do que a gente gosta, né? Eu acho que eu sou um exemplo disso, e tem várias outras pessoas que fazem conteúdo aqui e que estão por aí, né, no mundo, que são muito interessadas nas coisas e que vão lá e assistem, compram ingresso e compram produtos, né, das séries, das sagas, das franquias, enfim. Então eu vou falar aqui sobre o filme Premonição 1. Eu vou focar, gente, no primeiro filme, fazer alguns acenos aos outros, né, as sequências ali, tanto do 2 até o 6 agora, né. Então o filme, gente, fazendo uma breve introdução aqui, o filme, ele surge nesse contexto, né, pós anos 90, obviamente, né, começo do milênio ali, praticamente, né, 2000, ele começa, né, na verdade 2001, né, quando tem a virada de fato, né, o fim, o último, enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, né, é isso, né, é o começo de um novo milênio, né, gente, é o começo de uma nova era. O Premonição, ele surge depois daquele desgaste com os slashers. O que são os slashers? Eles são aqueles filmes que tem aquela pessoa que vai geralmente usar uma máscara, tipo o Ghostface, tipo Jason Voorhees, tipo o Michael Myers em Halloween, né? O Jason é do Sexta-feira 13, o Ghostface é no Pânico, né? No Scream. E que já é um filme que é considerado, assim, subversivo, né? Porque o Pânico, ele faz muita metalinguística, né? Ele brinca com a ideia dos tropes dos filmes de terror. O que são tropes? São aquelas coisas, gente, que se repetem em tantos gêneros de filme. Por exemplo, quais são os tropes de um filme de comédia romântica? Ah, o mocinho vai ficar com a mocinha vai ficar com o mocinho. Acontece um monte de coisa, várias peripécias, muitas discussões e muitos problemas, mas eles acabam juntos. Filme de terror, qual que é um trope muito comum? Dizer I'll be right back. Eu já vou voltar, eu vou ali ver alguma coisinha e já vou voltar. Ou se separar, né? Tá todo mundo ali num grupo fugindo de alguma coisa, de uma entidade, de um cara que tá ali, né, perseguindo pra, ó,
Que é no caso de Scream, que é no caso de Sexta-feira 13, que é no caso de Hora do Pesadelo, que é no caso de Massacre da Serra Elétrica, é no caso de todos esses filmes. E eles se separam, isso é um trope, né? É como se fosse, assim, essas manobras que acontecem dentro de um filme que marcam o gênero. Não necessariamente negativos, né? Pode ser que um trope fique tão batido que acabe sendo considerado negativo, mas não é. Um trope é como se fosse um mecanismo que é padrão, né? Naquele tipo de filme. Então até vou colocar a definição aqui do que é um trope em algum desses lados, tá? Se vocês quiserem, assistam também ao meu vídeo fazendo review de Premonição 6, pra quem não assistiu ainda. Eu não dou spoiler nenhum. A partir do... Eu vou colocar aqui no card. A partir de 13 minutos, ou ali, ou aqui. É a primeira vez que eu vou colocar um card, então eu não sei se vai ser aqui ou se vai ser ali. Mas 13 minutos e 10 eu começo a minha review. E 3 minutos antes disso eu mostro o meu vlog indo no cinema. E antes eu fico só falando sobre os meus interesses. Comento até sobre outros tipos de filmes, tipo assim, musicais. High School Musical, eu amo High School Musical. Pra vocês verem como eu tenho um gosto bem peculiar e diferente, assim, né, e misturado. Bem variado, né, de High School Musical a Final Destination, Premonição. Então esse filme, ele surge, gente, depois desse cansaço com o slasher, né, com esse filme que tem essa figura que vai lá, usa uma máscara e sai perseguindo um grupo de, geralmente, adolescentes, e ele tem uma motivação pra fazer aquilo no fim, né. E eu não tô falando mal, tá, gente, a minha franquia favorita de filmes de terror, de horror, é Pânico, é Scream, tá. É a minha franquia favorita. O primeiro filme, inclusive, saiu no ano que eu nasci, 1996. Né? Clássico, classicíssimo. Então, eu sou muito fã. A minha franquia número 1, tá? É Scream, é Pânico. A minha franquia número 2 é Premonição, sem dúvidas, de terror. E a minha franquia 3, fiquem chocados, tá? É Jogos Mortais. Eu amo Jogos Mortais. Se as pessoas não tivessem tanto preconceito, porque Jogos Mortais saiu numa época que o preconceito com o terror voltou, tá? Aquela coisa de, assim, ter um problema com terror, terror e muitas sequências. Todos os filmes de terror geralmente têm muitas sequências quando eles dão certo, né? Cria uma franquia. Mas se vocês assistirem todos os filmes de Jogos Mortais um atrás do outro e tentar, assim, deixar meio que de lado aquelas partes meio nojentas, né? Vale a pena assistir, tá? Tudo se conecta muito bem. Inclusive, a gente fez uma maratona, eu, meu irmão e o meu namorado. A gente fez, antes de estrear agora o último, né? Que foi o 10, e esse ano vai sair o 11, se eu não me engano, né? Vai sair os Jogos Mortais 11 em setembro. E então o Pânico, ele surge nessa época, né, em 1996, e ele reanima, ele faz isso de novo, ele traz uma coisa nova, que é essa metalinguística de ficar fazendo piada com esses tropes, né, com essas coisas repetitivas de filmes de terror, esses costumes que são colocados, né, esses mecanismos colocados em filmes de terror, tipo dizer, eu já volto, não vai voltar, se separar, né, eu vou pra lá procurar tal coisa, eu vou pra lá tentar ligar pra polícia, e aí os dois acabam sendo, né. E aí, essas coisas vão acontecendo, e aí as pessoas estavam, assim, super cansadas. De novo, mais um filme com um cara que vai lá, se veste, ninguém sabe a identidade dele. E aí, a partir desse filme, né, do Pânico, deu aí ideia pra outras produtoras, né. Aí apareceu Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que vai ter, inclusive, um novo filme agora, em julho. Apareceu A Lenda Urbana, também, que é aquele filme que tem o Jared Leto, né, inclusive, né. E que é um filme bem legal, eu gosto muito de Lenda Urbana. Eu gosto. E eu gosto muito de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Inclusive, eu não tenho esses dois na minha coleção de filmes de terror. Seria legal ter os filmes na coleção. Mais um gasto pra mim. Mas enfim, ficou batido de novo, né? Lá no final, em 1999, começo dos anos 2000, as pessoas já estavam, meu Deus, o gênero do horror tá voltando a fazer tudo aquilo que era feito nos anos 80 e nos anos 90. Com ali Halloween, com Sexta-feira 13, com Hora do Pesadelo, né? Inclusive, o criador de Hora do Pesadelo, né? O Freddy Krueger. É o mesmo criador que trouxe à vida o Ghostface, que é, né, Scream, Pânico. E aí surge essa ideia, né, de trazer uma coisa um pouco inusitada e diferente pro gênero, pra impactar, assim, né, porque geralmente qual que é, né, o target audience, né, essa audiência-alvo dos filmes de terror são pessoas mais jovens, adolescentes, claro, qualquer um pode assistir filmes de terror, né, gente, então, assim... Mas geralmente né? Por isso que eles pegam geralmente um grupo de adolescentes que acaba sendo perseguido. E não é muito diferente nesse sentido os filmes de premonição, porque eles são perseguidos, mas dessa vez eles não são perseguidos por um cara ou uma mulher ou um grupo de pessoas, né? Porque como a gente sabe, às vezes são mais de um, né? Que vai atrás deles e buscar vingança ou ter um motivo específico pra estar fazendo aquilo. Agora vai ser uma força onipresente, onisciente, que eles trapacearam,
né? Porque eles deviam ter chegado no destino final deles, né? Então, Premonição, o nome original, no título original é Final Destination, né? No inglês, que é o destino final, fazendo aí uma brincadeira, tipo um trocadilho, um pun, né? Com essa questão de ser uma viagem de avião, né? E o destino final deles é a França, é ir pra Paris, né? Essa viagem de formatura de ensino médio, e aí o Alex, que é o personagem principal, interpretado pelo Devon Sawa, ele tem essa visão. Então, eles escapam, ele trapaceia, e aí eles vão, né, um por um em acidentes, e toda vez que eu falar acidentes aqui eu vou fazer assim, tá? Porque acidentes, a gente sabe que não são. É só ela, né? Essa força onipresente que é a morte. E não tem como escapar, né? Não tem como escapar no fim das contas, como a gente vai ver também sequência após sequência, que vai conectando, né? Vai tendo esse fio condutor que faz referências ao voo 180, que faz referências ao acidente lá na rodovia, com as toras, né? Com as madeiras lá que caem e causam a montanha-russa também, que lá, inclusive no Premonição 5... no momento que eles estão lá no escritório, né, que tá fechando, uma das personagens, que é a Olivia, ela derruba um porta-retrato dela com a irmã e diz lá, Devil's Flight, que é o nome da montanha-russa do 3, né, que é onde tem um acidente no Premonição 3. Então, né, e a Wendy tem a visão, consegue salvar ali as pessoas que estão de determinado assento pra trás, e aí essas pessoas são salvas, e vocês sabem, né, elas vão ali indo uma por uma, né, em acidentes muito esquisitos, porque a morte não gosta de ser enganada. Então aqui eu vou falar agora um pouco sobre a concepção do roteiro e da onde é que surgiu essa história, tá? Então aqui eu vou começar falando do Jeffrey Reddick, tá? O Jeffrey Reddick, ele era um cara, assim, que ele gostava muito de sci-fi, ficção científica e coisas sobrenaturais. E ele gostava muito de X-Files, a série, sabe? Aquela... que se chama Arquivo X aqui no Brasil, que junta muito esses elementos de ficção científica com sobrenatural. E ele leu uma reportagem, e tem duas versões dessa história, tá? Tem uma versão que diz que o Jeffrey Reddick estava lendo uma reportagem sobre uma mulher que teve um pressentimento muito forte antes de embarcar na viagem que ela ia fazer de avião, e ela desistiu por causa desse pressentimento, e o avião de fato caiu, né? E daí, a outra história que eu encontrei em subreddits, eu fiz uma pesquisa procurando pra ver qual que seria, mas não diz muito bem qual que seria a mais correta, e a que mais me deixou arrepiado quando eu li, que diz que, na verdade, a mulher recebeu uma ligação da mãe dela, dizendo, olha, não pega esse avião, remarca a viagem, cancela, acha outro, e ela seguiu, né, o conselho da mãe, e o avião de fato caiu. De qualquer forma, o avião caiu, é o que importa. E aí ele se perguntou, né, o Reddick se perguntou assim, e se a morte não gostar de ser enganada? E aí ele, pensando em X-Files, e ele já era um cara que gostava de escrever, ele escreveu o que seria um protótipo de episódio para Arquivo X. Ele foi lá, entregou esse protótipo de roteiro, de script, né, para esses produtores de Projeto X, Projeto X não, gente, Arquivo X. Ele foi lá e entregou, né, Projeto X é aquele filme lá da festa doida na casa do menino, que ele quebra tudo e acaba o dinheiro dele pra ir pra faculdade, né, e o pai diz pra ele, agora todo o dinheiro que era pra tua faculdade vai ser pra reformar a casa. Acho muito que bem feito, inclusive, né? Mas imagina destruir a casa só pra dar uma festa. Caramba, gente, eu sou tão apegado à minha casa. Mas enfim, ele vai lá, né, e entrega esse roteiro. E os caras olham assim e dizem, tá, não, isso aqui não é um episódio. Isso aqui não é um episódio de Arquivo X. Isso aqui é um filme. Isso aqui é um longa-metragem. Essa premissa é muito nova. É o que a gente tá precisando. Um anti-slasher. Um anti-slasher. A gente não quer mais essa coisa de fazer outro filme sobre mais um personagem que vai sair aí adoidadamente perseguindo adolescentes. A gente quer uma coisa nova, assim, fresquinha, uma premissa nova. A New Line Cinema, então, vai lá e chama o James Wong, que vai ser o diretor de Final Destination, Premonição, né, de 2000, e chama também um amigo dele, Glenn Morgan, e os dois são roteiristas no Arquivo X, e o Reddick, sendo fã da série, conhecia já o trabalho dos dois e ficou muito feliz que os dois iam colocar o trabalho, né, num script não apenas de um episódio de Arquivo X, mas pras grandes telas. Então o cara foi lá e mirou na telinha e acertou no telão, sabe? O cara, tipo assim, ele foi sem, assim, o cara tava completamente, assim, sem expectativa. Tipo, não sem expectativa, né? Ele queria que fosse aceito. Ele tava com aquela expectativa, ah, vai ser um episódio de Arquivo X. Vai ter pessoas que vão gostar, outras que não vão gostar, vão comparar com outros episódios. E o cara acabou ganhando um filme no cinema. E aí, com essa premissa, né, de
a morte volta pra se vingar de quem escapou do seu destino final, né? Que teria sido Final Destination, baseado nessa reportagem que ele leu, e ele escreveu aquele script que chamou muito a atenção da New Line Cinema. E aí ele pegou e se juntou com esses dois caras, que venceu o diretor e um dos roteiristas também, e os três escreveram o roteiro de Final Destination, The First Movie, o primeiro filme, lá de 2000, oficialmente 17 de março de 2000, aqui no Brasil em julho de 2000. E eles se juntam, os seis, e outros detalhes sobre a concepção do roteiro no começo, gente, não era bem do jeito que seria, que foi, né? Com esse grupo de adolescentes, tendo essa viagem para Paris, França, no voo Voleé 180, né? Não seria um grupo de adultos, a história então seria mais focada num grupo de adultos. Um deles teria a visão, a premonição de que algo aconteceria naquele voo, né? Na decolagem. Ele tiraria um grupo de pessoas e eles não seriam diretamente afetados pela morte. Eles seriam, na verdade, afetados indiretamente. A morte ia ficar brincando com a culpa de sobrevivente deles, né? Aquela coisa psicológica, ou com segredos sombrios que eles tinham até que eles acabassem com a própria vida. Isso é um conceito muito deprimente, muito pesado, né, gente? Muito pesado. Então a New Line Cinema leu aquilo, né, que os três fizeram juntos a 6 mãos e disse, não, olha só, tá muito bom, muito legal, mas tá meio pesado, né, meio deprimente, vamos mudar. Vocês viram que a tendência aqui ali, vamos pegar uma coisa dos anos 90 ali, né, que é fazer esses filmes pra adolescentes. Vamos fazer então um grupo de adolescentes, vamos pedir isso aqui pra vocês, vocês vão mudar o grupo de pessoas, vai ser um pessoalzinho ali mais 17, 18 anos de idade, não adultos, tá? Não vai ter essa coisa deprimente aí de, né, tirar a própria vida. O que vocês vão fazer? Vocês vão focar mais numa coisa mais direta. E aí veio os artifícios, né, gente, que é aquele como... E aí vem aqueles acidentes, né, como eu disse, super elaborados, né? A água que vaza do vaso, que faz a pessoa resvalar e se prender com o pescoço na corda do varal do banheiro, sabe? Aquela coisa que aí parece que a pessoa, né, de fato, né, ela mesma, mas na verdade foi a morte que voltou e cobrou o seu preço por essas pessoas terem escapado do plano final, que era, ó, o destino final de vocês era esse. Então foi assim, chocante pra época isso, né, e eles conseguiram, então eles mudaram, né, pra esse público-alvo, que são os adolescentes, né, claro que daí não só adolescentes assistiram, mas a grande parte, isso vai ser importante depois, porque o boca a boca ali que fez o filme se popularizar e fez ele ter muitas sequências, foram essas primeiras discussões na internet ali nos anos 2000, que é nos primórdios da internet, como a gente conhece hoje em dia, né, e, né, o primórdio ali, o que foi a base do que a gente tem hoje em dia, e foi isso, né, então eles criaram um roteiro juntos, e aí o James Wong foi o diretor, né, do filme. E aí a gente entra nessa parte da recepção, tá? A recepção no começo pro filme, tá? Ela não foi tão boa pelos críticos. O Rotten Tomatoes, inclusive, até hoje, e essas críticas são baseadas lá nos tempos, tá? Quando saiu o filme, é 40% de aprovação. E no Rotten Tomatoes, pra ser considerado, tipo assim, um filme bom, né, tipo, na média, é 60%. Mas o público gostou muito. O público foi lá e disse assim, não, a gente gostou desse filme, ele é diferente. E alguns críticos também defenderam. Alguns críticos diziam coisas do tipo assim, ah, o seu destino final, eu li um que foi muito bom, assim, que era, eu não vou lembrar o nome da pessoa, eu vou colocar aqui escrito. O seu único destino final vai ser na bilheteria de volta pedindo o seu dinheiro do ingresso. Tipo, pessoas que não gostaram, sabe? Tipo, as pessoas reclamam, né, que não tem coisa nova, que os filmes são tudo iguais, aí quando sai uma coisa nova, as pessoas reclamam. Enfim, né, mas crítico é pra isso. E o que faz, no fim das contas, o sucesso de um filme, né? A gente não é crítica. É as pessoas irem assistir e as pessoas girarem. Porque o orçamento desse filme, gente, foi de 23,3 milhões. E ele arrecadou só nos Estados Unidos 52 milhões, tá? E mundialmente, no final, né, desse período inteiro, ele arrecadou 59 milhões mundialmente. Ele arrecadou, ao final, 112 milhões e 900 dólares. Tendo usado de orçamento 23, então ele alcançou o quádruplo, e isso foi muito dado ao boca a boca, né? Os jovens foram pra internet, né? O pessoal adolescente ali, jovem adulto, 20 e tantos anos, 30 e poucos anos, foram ali comentar na internet, olha, esse filme tem umas sequências muito macabras, tem umas coisas muito bizarras, o filme tem uma premissa nova, não tem aquele assassino que fica correndo atrás das pessoas, é aquela coisa assim, é natural, é aquela força onipresente, era uma premissa nova, e é o que fica de legado, né, de Final Destination, que é essa questão de o filme, né, ele abre
essa porta pra ter filmes diferentes nas décadas vindouras. Não que, por exemplo, Premonição tenha uma... como é que eu posso dizer assim? Um dedo, assim, direto, por exemplo, em filmes como Hereditário, como Midsommar, como A Bruxa, como O Farol, que são esses filmes desse pessoal que tá bombando agora, né? Tipo Ari Aster, tipo Robert Eggers, né? Eles são influenciados pra sair dessa onda de só o assassino, só o assassino. Tudo que fazia sucesso naquela época era Freddy Krueger, era o Jason Voorhees, né, no Sexta-feira 13, era o Ghostface, era o Chucky, né, o brinquedo assassino, era o Michael Myers. Eu olho pra cima aqui porque eu tenho, né, as figuras deles de ação na minha coleção, que eu mostro inclusive lá no meu vídeo, né, de vlog, que eu faço no meu quarto aqui também, mas mostrando outros lados, né, outros ângulos. E então foi assim, completamente promissor, foi muito promissor e isso garantiu o êxito. E inclusive um dos críticos, ele diz assim, olha, Final Destination, esse filme Premonição, ele é tão bom, a premissa dele é tão boa, que ele não é o fim da linha, né? Ele não é o fim da linha, ele ainda brincou, né? Não é o fim da linha. Ele vai, com certeza, ter mais abertura para outros capítulos. E foi isso que a New Line Cinema viu. Gente, a gente... né, sendo um custo-benefício muito bom, né? Eles tiveram que desembolsar ali 23 milhões. E ganharam 112 milhões? Quase 113? Gente! Que isso, né? Vamos fazer mais sim. E estão fazendo até hoje, né, gente? Essa semana, amanhã, oficialmente, e depois de amanhã, oficialmente, nos Estados Unidos, desculpa minha cadeira barulhenta, e oficialmente, depois de amanhã, nos Estados Unidos, sai 25 anos depois, Premonição 6, Laços de Sangue, or Final Destination Bloodlines, né? No inglês não tem o 6, mas é o 6 e ele é, gente, ele é literalmente o capítulo 6 da história, tá? Ele conecta com os outros filmes, não vou dizer como eu falei assim lá na minha review, sem spoilers, não vou dizer nada, não vou nem dizer o que acontece, qual que é a premonição, qual que é o acidente, quem viu o trailer, enfim, aquele trailer engana um pouco, tá? É só o que eu vou dizer. E eu adorei isso, porque eu vi o trailer, né? Eu não consegui ficar sem ver o trailer. Eu ando numa missão de tentar não assistir trailers antes de ir no cinema assistir filmes, mas eu vi o trailer e eu fiquei, ai, não acredito que eu vi. E aí eu cheguei no cinema e fiquei muito, muito feliz que, na verdade, eles dão uma enganadinha no trailer, eles fazem umas montagens que parecem uma coisa, mas no filme acontecem, enfim, é isso que eu vou dizer, tá? Pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, o filme... E aí, ele ganha sequências, né? Ele vai ganhar ali em 2003, Premonição 2. Ele vai ganhar em 2006, o meu favorito, Premonição 3. Em 2009, Premonição 4, que é considerado por todos o mais fraquinho. E lá em 2011, ele ganha o Premonição 5, que vem e reaviva com tudo. E agora... E eu acredito, gente, que vai ter um Final Destination 7. Pelo menos assim, eu quero que tenha. E eu acho que não vai demorar tanto, tá? Porque esse tá sendo bem... recebido pelos críticos e pela audiência também. E eu acho que ele vai logo mais, daqui uns 2 anos no máximo, 3, eu acho que já vai vir aí notícias de que, ó, está em produção, né? New Line Cinema já deu aí um green light, né? Greenlit, The New Final Destination Installment, né? Já deu aí uma luz verde, né? Já ligou a luz verde pro próximo capítulo de Premonição. E eu quero muito que isso aconteça. Não minto, tá? Eu adoro. As pessoas reclamam, ai, não sabem quando parar. Eu quero mais é que continue, porque eu gosto de entretenimento. Eu tô aqui pra ser entretido, tá? Tô aqui pra ser entretido. Então, o que acontece é que esse filme foi um grande sucesso e ele fez estardalhaço. E alguns críticos diziam, ai, tem muito artifício nesse filme, é uma coisa muito, assim, louca, elaborada. E outras pessoas que foram as que encheram. E, como eu disse, né, o sucesso se faz com audiência, não se faz com crítica. Então, né... E isso mostra, né, gente? Olha ali quantos filmes tem, né? Os que falaram mal do primeiro, né? Não que isso seja uma preocupação pra eles, né? Mas é aquilo, né? As pessoas reclamam demais e que tem mais do mesmo, que isso, que aquilo. Aí quando sai uma coisa nova, diferente... Ai, mas eu não gostei. Não tava tão parecido com os outros, tipo... Tá, mas tu não era a pessoa que tava reclamando agora há pouco que queria uma coisa diferente? Enfim, e o filme e os atores, né? Então também o filme ganhou uma premiação de filme de terror, que é o Saturn, pra melhor filme de terror do ano de 2000. O Devon Sawa ganhou a melhor atuação jovem, né? E a Ali Larter ganhou, né? Alguma coisa de Hollywood Profile, alguma coisa assim, também pela atuação dela como Clear Rivers, né? E o filme, ele traz esse legado, gente, que é de subverter o gênero. É assim, é fazer uma coisa diferente onde tudo tava igual, né? Ali nos anos 2000 vai vir coisas que vão subverter também, que é tipo Jogos Mortais, né? Só
que vai trazer ali uma questão um tanto diferente também, que o primeiro filme super subverteu o gênero também. Também vai ter ali aqueles filmes que são mais de espírito, mas aquela coisa mais psicológica, e isso vem muito do horror asiático, né, que tem essa questão de trazer essa coisa dos espíritos. Tem aquele filme Espíritos, que o cara é fotógrafo, e que depois ele sente uma dor nas costas, sabe? Acho que o nome do filme, inclusive, no Brasil é Espíritos. E, gente, aquele filme é pesadérrimo, até porque envolve uma coisa muito pesada, assim. Enfim, né, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui a capa aí, se vocês quiserem assistir, é por conta e risco de vocês, tá? Porque eu acho esse filme pesadérrimo, assim como eu acho Sinister, que é A Entidade no Brasil, que é com Ethan Hawke. Outro filme que eu acho pesadão, assim, que não é um filme que dá pra ver sempre, assim como esse Espíritos, que eu já vi umas 2, 3 vezes, mas eu quero ficar um tempo sem assistir agora, porque pesa demais. É tipo Black Phone, né, o telefone preto, que saiu agora há pouco e vai ter um 2. Eu também acho que é pesado, mas o filme, gente, ele criou esse pensamento fresco, assim, pro começo dos anos 2000, sabe? Tipo, olha, o terror ainda tem salvação, o horror ainda tem salvação. Não que filme, gente, eu amo, não me entendam mal, tá? Isso aqui é tudo de acordo com a minha pesquisa. As pessoas estavam cansadas e o cinema tava saturado já de filmes de slasher, né? Que são esses filmes de, né, esse pessoal aí que, né, insere, né, o verbo aquele, né, insere, né, eu fiz o barulhinho de Sexta-feira 13. Não sei se vocês conhecem esse barulho. Enfim, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E é isso, né? O filme, ele gera essa sensação de, olha, finalmente a gente tá vendo uma produção que traz uma premissa original. E a partir daí, a gente entra na saga, tá? A história do filme, na minha opinião, dando a minha, né? Tô aqui com a minha camisetinha, com a minha coleção lá atrás. Não tá aparecendo o 5, inclusive, mas eu queria colocar em ordem. Então, pular do 4 pro 5, mas ele tá ali atrás do 4, tá? Acho um pecado ele estar atrás do 4, inclusive, porque o 5, né, é o meu quarto lugar, né? O primeiro lugar pra mim é o 3. O segundo lugar é o 1. O terceiro lugar é esse novo, o Laços de Sangue, no meu top 3, ele é o top 3. E o meu quarto favorito é o Premonição 5, né? Depois com 2 e depois o 4 sendo o último, né? O sexto lugar, porque são 6 filmes, né? Então o filme, ele subverte muito, tá? Ele cria essa nova onda de pensamentos de a gente pode inovar. A gente pode inovar no horror. O cinema pode mudar, o cinema não precisa ser sempre a mesma coisa. A gente não precisa ficar seguindo aquela fórmula lá dos anos... Final dos anos 70, anos 80 ali, né? Que tem Sexta-feira 13... né, e também lá do final de 70 pro começo dos 80, que é Halloween e Hora do Pesadelo, né, que é do mesmo criador de Pânico. E sem tirar, né, gente, que o filme ficou no imaginário do público, né. Quem é que não viu? Eu viajei agora há pouco, né, eu fui pra fronteira, eu sou natural de Uruguaiana, né, tchê, aqui no Rio Grande do Sul, lá da fronteira com a Argentina, e a gente passou por vários caminhões que tinham essas toras não tão grandes quanto aqueles do Premonição 2, né. Claro, e aqui eu tô falando do Premonição 2, mas quem é que não vê esses caminhões com aquelas toras de madeira e assistiu esses filmes, ou já viu alguma coisa sobre esses filmes, ou sabe e pensa assim, meu Deus, premonição. Ou quem é que não vê, assim, várias coisas no dia a dia, ou, tipo assim, acontece alguma coisa e diz assim, nossa, isso aqui parece filme, parece cena de premonição, sabe? Escapei de uma coisa, assim, sabe, por um fiozinho, assim, escapei. Então fica no imaginário, né? Ele é um filme que ele causou tanto impacto que ele tá no imaginário. Quem já assistiu faz referências, eu faço referências até porque eu sou muito fã, né? Até hoje. Eu quero sempre estar conectado com essa franquia, né? Até eu tava vendo os comentários, eu tô gravando aqui agora na quarta de tarde, e os meus pais, eles comentaram no meu vídeo ali, né, do vlog que eu fiz e faço o review no fim, né, de Premonição 6 Laços de Sangue, do dia que eu fui assistir. E eles disseram, nossa, o Lucas realmente, né, que eu falo que eu fazia os meus primos assistirem, que eu sempre tive os DVDs, né, tanto desses de High School Musical. Então eu levava os meus DVDs pra tudo quanto é lugar, gente, eu levava. Eu tinha uma fita, inclusive, que foi uma das fitas, né, VHS, da época do VHS, eu tinha uma fita que era do Scooby-Doo, aquele filme do Scooby-Doo primeiro lá, que tem o Freddie Prinze Jr., inclusive, que vai estar agora de volta no Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado, porque ele é, né, o do casal protagonista com a Jennifer Love Hewitt, né, lá nos primeiros Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, né, I Know What You Did Last Summer. Então em julho tem um novo, né, são 3 filmes, vale muito a pena ver, viu? Os 2 primeiros seguem as mesmas pessoas, a mesma linha, mas o terceiro é diferente, tá? Ele é mais, se eu não me engano, final dos anos 2000, quase ali 2010, se eu não me engano, 2007, 2008. E ele traz personagens diferentes, mas a premissa é a mesma, né? E eu lembro que eu andava com aquela fita pra tudo quanto é lugar. Pra poder, onde eu chegava na casa da pessoa tinha
né, um videocassete, um player, eu colocava aquela fita. E eu andava com os meus DVDs de High School Musical e Premonição. Bem antítese, né? Eu andava com eles pra tudo quanto é lugar, porque onde eu chegava eu colocava os filmes pra assistir. É verdade, é verdade. Os meus pais colocaram, eu vi ali, eu disse assim, nossa, vocês estavam assistindo juntos, né? Comentaram praticamente ao mesmo tempo. Então, né, eu postei esse vídeo na sexta. Então eles foram ver só agora. Tô vendo, tô vendo. Então agora, né, gente, com Premonição 6 saindo, eu super recomendo que vocês assistam. O filme tá muito legal. Como eu falo lá no meu vídeo né, nesse vlog que eu fiz aí, que é o vídeo, é o antepenúltimo vídeo, né, o penúltimo que eu fiz é uma tiragem, né, de tarô. Ele é sobre essa maldição que corre na família, né, bloodlines, laços de sangue. Então ele tem muito a ver com essa questão da família, como que essas conexões se dão, e ele vai ter, não se preocupem, tá, ele tem conexões com os filmes anteriores da franquia, mas não vou dizer como, tá? Eu tinha uma expectativa que eu falei lá no meu vlog também, mas aí vocês vão ter que ir lá ver. Então, o impacto de Premonição 1 é esse, de trazer esse novo sentimento de podemos fazer coisas novas. Não precisa ser sempre o mesmo. Começou ali os anos 2000, 17 de março de 2000 nos Estados Unidos, ele trouxe, assim, pro horror, pro terror teen, um novo, sabe assim, uma nova roupagem, uma nova ideia, uma nova premissa, assim, que não é baseada sempre na mesma fórmula sendo repetida. Os tropes, né, essas novas expectativas foram criadas, né? Então eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Eu queria falar um pouco sobre essas informações. Ah, e aliás, um fato que eu esqueci, o nome do filme, originalmente era pra ser Flight 180, era pra ser Voo 180, que é o nome, né, do voo no filme, de fato, no Premonição 1, e ele vai ali se repetindo nos filmes como referências, né? No 2 aparece lá na rodovia, 180, lá em Premonição 3, eu lembro no trem, lá na cena do trem, bem no fim do filme, né? Tem lá 180 quando ela enxerga a imagem refletida no espelho do trem. Se eu não me engano, no 4 também, ele faz referências a uma marca que aparece em outros filmes, que é o Target. Então eles vão se conectando, né? E também lá no 5, né? Passa um caminhão com várias toras de madeira enquanto eles estão no ônibus, quase chegando na ponte, que vai ser onde vai ter o acidente, né? E aí o Sam, o nome do protagonista que tem a visão no 5, né? O visionário. O Sam, ele tem a premonição, ele vê aquele caminhão passar e fica... sabe? E aí no 6 vai ter, não vou dizer como, vai ter essas conexões também, vai aparecer coisas que conectam e referências. Claro, é aquilo que eu digo, gente, não precisa assistir todos os filmes pra assistir o 6. Dá pra assistir o 6 e depois assistir os outros, mas se vocês forem com os outros fresquinhos na mente, vai ser muito mais satisfatória a experiência. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Premonição é incrível, subverteu o gênero, ajudou a trazer um novo, sabe... um fresh air pro negócio. E é isso. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever, por favor. Se inscrevam no canal. Ele tá pequenininho aqui ainda, mas a gente nunca sabe, né? Me ajudem aí. Comentem alguma coisa, me digam qual que é o premonição favorito de vocês. Se vocês pretendem assistir esse filme no cinema, o novo, né, o Laços de Sangue. E me digam quando que vocês assistiram também o Premonição 1, se foi que nem eu, né, quando eu nem devia ter assistido, que eu era criança, quando eu assisti pela primeira vez de locadora. A minha mãe Ariana, ela é meio assim, tipo, vamos assistir juntos, Lucas. Ela não gosta muito de filme de terror, mas nessa época ela assistia Premonição comigo. Inclusive eu brinco, né, uma das cenas favoritas da minha mãe é no Premonição 3, a cena das camas de bronzeamento artificial, né. E contém ironia, né? Ela diz bem light aquela cena, né? Bem light, a minha mãe adora dizer bem light, bem levinha. Então é isso, gente. Obrigado, beijo, abraço e vejo vocês na próxima. E assistam Premonição Bloodline, porque tá muito legal, né? Premonição 6, Laços de Sangue. Fui, abraços e fiquem com este impacto que foi Premonição 1, Final Destination, o destino final. I'll see you soon.